Menu, aba, guia, como queira entender. Criar. Eu vou ensinar uma prática mais rápida, tá? Mas é claro que depois eu vou ensinar uma outra prática e vocês, na realidade, utilizem a que mais se identificarem aí. Então, criar. Escolham, por gentileza, design de formulário. Todos. Design de formulário. Não é assistente não, meu povo. Vamos lá, vocês querem mordomia. Design de formulário. Ao clicar em design de formulário, nós temos, na realidade, um ícone chamado adicionar campos existentes. Vejam lá. Tem folha de propriedades e adicionar campos existentes. Estão vendo, gente? Ambos serão importantes para o nosso projeto. Nós vamos utilizar esses dois procedimentos aqui, ó, sem dúvida. Tá? Só que nós vamos trabalhar primeiramente com adicionar campos existentes. Então, por favor, cliquem em adicionar campos existentes. Vocês terão uma prévia da nossa tabelinha à direita da tela. Se nós clicarmos sobre ela, teremos acesso aos campos dessa tabela. Vejam lá, meu povo. Mostrar tabelas. Olha, não tenho duas aqui? Tabela de cadastro, tabela de CEP. Vamos ampliar a tabela de cadastro, não a de CEP. Olha como é fácil agora para montar o layout. Veja. Na tabela de cadastro, só vou clicar e arrastar. Olha lá, ó, CPF. Só com detalhe. Eu vou ensinar e depois eu vou montar o meu layout e vocês farão de maneira fiel. Perfeito? Para praticar. Quando eu clico e arrasto, ele trouxe para cá o rótulo e o texto, certo? O texto, certo? O input que será atribuído. Um detalhe, vocês perceberam que há duas quadrículas um pouco maior em relação às demais da seleção? Essas quadrículas são, na realidade, para que vocês movam o objeto de maneira independente. Então, por exemplo, se eu quero jogar o campo CPF para cima da caixa de texto, é bem fácil o processo, olhem lá. Faça assim, meu povo, vejam. Estão vendo? E se eu quiser arrastar ambos de uma vez só, é só não clicar em nenhuma quadrícula ampla aí, olha lá. Eu consigo mover de maneira tranquila. Entenderam a proposta? Sim ou não? Então agora, montem, por favor, o layout de vocês aí. Vamos lá. Vocês podem, na realidade, ó, sobrescrever essas informações aqui, ó, só do rótulo. Estão vendo aqui, ó? Se vocês quiserem, como é um rótulo, é meramente visual, vocês podem colocar, melhor aqui, por tudo caixa alta, se vocês quiserem, nome do cliente com espaço, só no rótulo, aqui não, tá? No input não, só no rótulo. Para mudar o rótulo, clica duas vezes. Não, é só você clicar na realidade, ó, vou mostrar, vou criar um rótulo aqui, ó, como é fácil, olha. É PowerPoint total aqui, gente, olha. Beleza? Direto. Só presta atenção aqui, para vocês terem uma prévia de como está ficando o formulário de vocês ou não, vocês estão em modo design, certo? Se vocês teclarem o F5, vocês vão ter uma prévia em modo de execução, né? Então se eu teclar o F5, ele fica já com uma carinha aqui de forma, olha lá. Então tem que montar algo mais ou menos assim, ó. Isso eu falo mais ou menos que eu montei também na raça. Vocês querem voltar para o modo design? F5, visualizou. Botão direito do mouse, modo design, ele retorna para o anterior, para o processo de edição. Ó, dessa maneira aqui, olhem lá. Botão direito, modo design. Estão vendo aqui, gente? Então F5, executa, botão direito, modo design, retorna para o processo. Então, modo design, galera, vamos fazer o seguinte agora. Aqui nós poderíamos, não precisa ser agora não, nós poderíamos colocar o título, o nosso cadastro, né, que é o rótulo AA, certo? Tudo bem, gente? Só vamos deixar isso aqui pro final, isso aqui é perfumaria. Então vamos criar também alguns botões aqui, olha. Então vocês vão clicar nesse botão aqui, gente, na aba design, nesse botãozinho, certo, galera? Tudo bem? Eu vou fazer assim, olha. Amplie, por favor, aqui, verticalmente, para que possamos receber os botões aqui por enquanto, olha. Certo? Fazer algo mais tranquilo. Eu vou clicar uma vez, vamos adicionar um botão. Vai aparecer uma janela assim, vocês cancelem por gentileza. Cancelem. Ficou claro isso a todos? Ao cancelar, vocês vão fazer o seguinte, olha.
Vamos lá, clique, eu espero vocês aqui. Depois vamos fazer mais 2. Por que o seu 10 de português? Não, não tem problema. O número ali independe. Nós vamos renomeá-lo, tá tranquilo. Tudo bem, gente? Colocaram o botão aí já? Cancelaram a janela de diálogo? Agora vamos vir aqui, olha. Todos. Venham até folha de propriedades. Folha de propriedades. Já estão na folha de propriedades? Em folha de propriedades, vamos fazer assim. Entendam, por favor. Em folha de propriedades, vocês vão na aba Todas, folha de propriedade, aba Todas. Nós vamos renomear esses dois caras aqui, olha. O nome e a legenda. Estão vendo aqui, pessoal? Então vamos fazer assim, olha. O nome será BTN_gravar. E a legenda será gravar. Ficou assim o cenário, veja. Não é para colocar ícone, mas depois isso aqui eu enriqueço com vocês, olhem lá. Então ficou assim o cenário. BTN gravar, legenda gravar. Entenderam até aí, meu povo? Aí vamos fazer assim para ganhar tempo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí vocês vão botar o botão editar e o botão excluir. Ficou claro isso, pessoal? Vamos lá. Editar e depois o botão excluir. Façam a mesma coisa, renomeiem o editar BTN_editar, legenda editar. BTN_excluir, legenda excluir. Então o cenário ficou assim, galerinha. Vamos lá. Veja. Gravar, editar, excluir. Então, ótimo. Já fizemos o gravar, o editar, o excluir. Vamos agora renomear os textos que serão imputados os dados. Então nós temos que renomear todos. Ficou claro isso? Tudo bem? Então vamos fazer assim, ó. Prestem atenção. Os botões já foram apelidados, perfeito? BTN gravar, BTN editar, BTN excluir. Tudo bem até aí, gente? Vamos agora clicar na caixa de texto do CPF. Deixem como está, em folha de propriedades mesmo. Na caixa de texto do CPF, vamos fazer assim, ó. Como eu falei, tem um lado também, nós ganhamos tempo no layout, porém nós temos que agora editar algumas informações, perfeito? Então, por exemplo, na aba dados, aqui mesmo, em todas. Em todas, vocês irão excluir tudo que é fonte de controle. Podem apagar esse cara aqui, ó, backspace, delete, como queiram aí, olha lá. Podem apagar, pessoal. Todas as fontes de controle, vai ficar assim, ó, não associado, tá perfeito, certo, galera? Aí já aproveitem e façam assim, olha. Não tem a propriedade de nome? Tem ou não tem, galerinha? Tem. Coloquem assim, ó, TXT_CPF. Entenderam o que eu falei? Puxa vida, hein? Vamos lá. Que fase. Olha lá. O nome do objeto, TXT_CPF. Fonte de controle e apague. Só isso que eu quero. Isso para todos, ficou claro? Aí pela dedução, como que ficará outro? TXT_nome, apaguem a fonte de controle. TXT_endereço, apaguem. TXT_data, nasce, entendeu? Vou fazer com vocês aqui para ficar uniforme, olha lá. CPF, nome é a mesma coisa, apaguem esse cara aqui, TXT nome. Apaguem data de nascimento. TXT underline. Vamos fazer o seguinte para ficar uniforme? Façam assim, galera, ó, que aí não precisa se preocupar com o nome. É só colocar na frente TXT underline. Ficou claro, pessoal? Não precisa digitar tudo, né? Entenderam? No lugar onde está data underline nascimento. Só colocar TXT underline e deixa assumir o resto. Entenderam? Façam isso para todos que eu espero um pouquinho. Vai lá. Aquela ideia de arrastar o objeto,
nós não podemos deixar já com o campo embutido no input, tá? Temos que trabalhar assim, nós vamos trabalhar com outro tipo de procedimento aqui, perfeito? Então nós apelidamos cada input e não acoplamos mais o campo ao objeto, tudo bem aí, gente? Então agora, com bastante calma, nós vamos começar a entrar no ambiente VBA. Até aqui, alguma dúvida? Tabela, criar formulário, bem tranquilo, bem simples, tranquilo. Tecla em Ctrl B para atualizar a nossa estrutura, nosso formulário, aliás, né? Ctrl B. E agora sim, confeccionado o formulário, apelidado aí os objetos, estamos aptos a começar com o VBA. Perfeito, gente? Então agora é o seguinte, pessoal, a primeira parte nós temos que acoplar o formulário à tabela. O formulário precisa conversar com a tabela cadastro e com a tabela CEP. Perfeito, gente? E por enquanto está totalmente separado, não está associado nenhum tipo de vínculo. Ficou claro isso? Vocês podem perceber que são classes diferentes aqui, certo? Então vamos ao primeiro procedimento com calma, tranquilidade. Façam o seguinte agora. Cliquem, por favor, na quadrícula, onde contém a régua aí, gente. Esse cara aqui, quando eu clico nessa quadrícula, eu estou trabalhando com o evento FormLoad do formulário. Então o evento FormLoad sempre será nessa quadrícula. Quando eu clico na quadrícula, eu estou passando para o Axis que o objeto a ser explorado é o formulário no modo geral. É o evento que nós vamos trabalhar. Ficou claro isso a todos? É tipo inicialize. Isso. É o initialize do Excel. Certo? Só que muda um pouco. Clicaram aí, gente? Folha de propriedades agora tem que trabalhar junto com os procedimentos. Então vamos trabalhar o primeiro procedimento. A primeira ideia é nós conectarmos a nossa tabela ou as tabelas com o formulário. Perfeito? Procedam da seguinte maneira. Ao clicar na quadrícula em questão, todo mundo na folha de propriedades escolham a aba Evento. Agora o bicho pega, hein? Vamos lá. Na aba Evento, vocês perceberam que tem uma série de possibilidades. No atual, ao carregar, ao clicar, após atualizar e por aí vai. Estão vendo, pessoal? Depende do quê? Da proposta, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, a proposta que nos compete aqui é o procedimento ao carregar. Então todo mundo, por gentileza, cliquem na linha do ao carregar, à direita da tela. Escolham, por gentileza. Alguém já usou esse tipo de procedimento, pessoal, aqui na sala? É novidade para todos. Então olha lá. Vamos clicar em procedimento do evento. Podem clicar nesse drop down aqui. E logo em seguida, galerinha, podem clicar em reticências. Opa, agora é algo que vocês já viram no Excel. Que delícia, né, meu povo? Não sei se vocês... Saudades. Ia falar uma besteira, mas vamos policiar. Vamos lá. Agora, vocês perceberam que gerou o evento FormLoad, não gerou, pessoal? Outro detalhe que eu falei no início da aula. Olha o nome do nosso formulário. Form_cadastro. Certo, pessoal? Antes de nós continuarmos no FormLoad, nós vamos criar um módulo para fazer o quê? As funções a serem linkadas com esse FormLoad. Beleza, pessoal? Prestem atenção. Todos, cliquem, por favor, no ícone aqui do módulo e escolham módulo. Clicaram em módulo aí, galera? Sim ou não? Pessoal, vai ficar assim, olha. No nosso projeto... Peraí que eu estou chegando aí. No nosso projeto conterá o formulário e o módulo 1 que nós não salvamos. Perfeito, pessoal? A linha que está aí em azul é default, não apague. Perfeito, pessoal? Agora, nós vamos declarar as variáveis que serão utilizadas no nosso desenvolvimento. Perfeito? Então, vocês vão fazer assim, olha. No módulo, vocês vão fazer assim. Public DDS Database.
public rs record set public gente, terão outras variáveis que nós vamos trabalhar. Entendam essas variáveis. Não tem, na realidade, isso aqui é um apelido de uma variável. Pode ser qualquer nome aqui, perfeito, pessoal? Eu geralmente coloco os apelidos próximos à realidade para não confundir na hora de programar. Certo? Então, por exemplo, olha, quando eu declaro uma variável como pública, ela servirá para qualquer formulário, caso temos aí algo a desenvolver, perfeito? DB do tipo database é a variável que será responsável pelo banco de dados. RS do tipo record set será a variável que estará trabalhando o quê? Com a manipulação de tabelas. E SQL é a linguagem que nós iremos utilizar juntamente com o VBA para manipular registros nas tabelas. Ficou claro isso a todos, pessoal? O comentário continua sendo o mesmo, o apóstrofo. Tudo bem, gente? É a mesma coisa. Tranquilo até aí, galerinha? Sim ou não? Outro detalhe, precisamos declarar novas variáveis, sempre será no módulo. Precisou declarar? Parte superior, public, declara a variável do tipo adequado. Beleza, galera? Tranquilo até aqui, meu povo? Então vamos fazer a conexão. Olha como é bem simples. Como nós estamos trabalhando diretamente com o Axis, não é uma conexão externa, nós vamos fazer algo bem simples. Tudo bem, galera? A conexão que nós vamos trabalhar é a conexão down. Certo? Não é síndrome de Down, é down. D-A-O. Data Axis Object. Tudo bem, pessoal? Então presta atenção. No Excel com Axis, vocês vão aprender a conexão ADO. ActiveX Data Objects. Tudo bem? Então vamos juntos. Vamos criar agora a primeira função de conectar o banco ao formulário. A tabela ao formulário, aliás. Então entendam. Olhem aqui, pessoal. Cria uma function aí, ó. Abre banco. Pronto, o apelido vai ser esse. Função abre banco. Teclem o Enter que automaticamente irá atrelar parênteses e end function. E outro detalhe interessante que já separa a variável das funções, né? Não é isso? As variáveis estão separadas da função. Tudo bem? Olha como é tranquilo. Olha a conexão como é fácil. Forma cadastro. Não, set db igual commit db. Só isso, meu povo. Olha como é fácil. Eu não preciso discriminar diretório, não preciso fazer nada. Eu estou trabalhando internamente com o aplicativo. Então, eu só estou falando o seguinte, que eu estarei trabalhando com o atual banco, certo? No atual arquivo. Perfeito, pessoal? Então, quando vocês setaram a variável db, que acabamos de declarar, estamos falando que é a conexão corrente atual, certo? Automaticamente, quando vocês declarem o Enter, o D ficará maiúsculo. É normal isso, é um comando. Perfeito, gente? Não ficou assim, pessoal? Olha. Teclou o Enter, ou setinho, olha lá como vai ficar. Tranquilo até aí, meu povo? Agora já vem uma parte, já começa... Eu tenho que criar uma outra função. Toda vez que eu for realizar uma leitura na tabela, uma escrita não preciso fazer o procedimento, mas a leitura, obrigatoriamente eu tenho que criar uma outra função. Que a leitura da tabela se dará através do SQL, concorda comigo? Nós iremos fazer selects nas tabelas, né? Então eu vou criar agora uma função para validar sempre a leitura no banco, perfeito? Então vamos criar mais uma function aí, olha lá. Peguem alguns enters aí e façam assim, ó. Validar leitura. Toda vez que eu quero fazer uma leitura no banco, eu vou usar no select, né? E para tal, eu preciso criar uma função, não tem jeito, o apelido é livre. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou setar então a variável rs agora. Então eu vou tratar da seguinte maneira, eu farei todo o código e depois explico procedimento a procedimento. É uma linha só, mas preste atenção, olha lá. Então vamos setar set rs igual a db, open record set, SQL, db, open dynaset. Nossa.
Calma que eu vou explicar. Opa. Galerinha, presta atenção agora. Entendam, por favor. Eu estou setando a variável record set, a variável da tabela, certo? Tabela que pertence ao banco. Certo, galera? O que eu quero fazer? Eu quero abrir essa tabela em modo SQL, que por enquanto é uma variável, não está trabalhando ainda com ela. O que eu quero fazer quando abrir a tabela? Essa tabela estará apta tanto para leitura quanto para escrita no banco de dados. Perfeito, galera? Entenderam isso ou não? Não. De novo. Eu não tenho duas tabelas? Só que eu não preciso trabalhar com duas linhas. O comando SQL, por exemplo, entendam aqui, ó. Deixa eu fazer Por exemplo, quando eu quero fazer uma leitura na tabela, eu vou usar selects, como eu falei, certo? Então vamos fazer aqui uma simulação. Quando eu faço isso aqui, ó. O que eu quis dizer aqui? Presta atenção. Isso aqui já é um comando em SQL. Selecione todos os campos da tabela CEP, onde o campo CEP será o quê? Igual ao que for digitado. Quando eu faço isso, gente, eu não estou armazenando a minha sintaxe na variável SQL, ela no tipo string. Então toda vez que eu fizer isso daqui, ó, validar, leitura, não é o nome da nossa função? Então presta atenção. SQL. Estou selecionando a tabela CEP. Eu não preciso trabalhar com mais de uma linha, porque se eu quero selecionar a tabela cadastro, eu só mudo aqui, mando validar, então ele substitui a ação aqui, certo? Então quando eu faço isso, o que eu estou falando? Ó, abra a minha tabela, certo? Essa tabela que pertence ao banco, né? Então eu quero fazer, ó, Open Record Set. Abra a tabela específica. De que maneira que nós iremos abrir? Então essa variável SQL é o que estará armazenando o quê? Qual vai ser? A ação solicitada. Estão vendo ali? Só que quando eu abro a tabela, eu tenho também que falar o quê? Esse DB Open Dynaset, ele faz o quê? Eu estou abrindo a minha tabela, só que quando eu abro a tabela, ela está apta a ter leitura e a ter escrita. O que é escrita? Gravar, editar, excluir. Entenderam isso, pessoal? Se eu não coloco o DB Open Dynaset, eu só deixo em modo leitura. Só quando eu abro essa tabela, futuramente ela pode ter o quê? A escrita também. Entenderam isso, gente? Então isso aqui é receita de bolo. Sempre será assim. DB Open Dynaset. Certo? Isso aqui podem colocar um apóstrofo. Serve para habilitar a tabela, tanto para leitura quanto para escrita. Entenderam a linha agora de código? Fez sentido agora, gente? Só que isso que eu coloquei a caneta ali, nós vamos fazer no código mesmo, né? Eu só apliquei um exemplo para que vocês entendessem como que associa. Perfeito, galera? Isso aqui não precisa nem digitar nada agora, vamos fazer no código. Agora sim, retornem para o FormLoad, onde nós iremos fazer o quê? Uma primeira solução, correto, galera? Pode pegar um Ctrl B. Ctrl B. Ctrl B. Aí ele pergunta: salvar as alterações feitas nesse objeto? Sim, né, gente? Pode colocar sim. Aí aqui, ou vocês podem deixar como módulo 1 mesmo, ou podem apelidar um outro nome de módulo. Tudo bem, pessoal? Vou colocar aqui, ó, módulo geral. Pronto, ó. Mod, underline, geral. Pronto. Vamos mudar. Pode ser qualquer apelido. Deixa eu salvar aí meu. Bom, agora sim. Agora nós temos o módulo já criado com sucesso. E agora nós vamos retornar para o formulário para seguir o Private Sub do FormLoad, certo, galera? Private Sub é um evento privado, não é isso? Certo? Então entendam, ao carregar o formulário, o que ele tem que fazer, galerinha? Ele não tem que acoplar a tabela ao formulário? O banco ao formulário? Hã? Como que chama a função? Não é abre underline banco? Ou conecta banco, né? Desculpa. Abre banco. É abre banco? É. Então coloquem o nome da função. Abre underline banco. Vai lá.
Então no form load vai ficar assim. Olha, tranquilão. Deixa eu ver se abre o banco. Abre o banco, é isso mesmo. Confio em vocês, hein? Bom, então já sabemos o seguinte, que quando carregar o formulário, chamamos uma função do módulo abre banco. Então o formulário estará conversando já com as respectivas tabelas. Tudo bem, gente? Então já acoplamos o form às tabelas. Ficou claro isso a todos? Sim. Sim. Então agora é o seguinte, quando vocês estiverem em prática, nós vamos fazer pelo próprio VBA, mas por enquanto, como é a primeira aula, vocês vão ter claro agora assim, olha, Alt F11 para retornar para o formulário. E agora entendam um aspecto. Ao teclar o Alt F11, eu pergunto a vocês, nós vamos fazer uma solução do CEP, não vamos? Sim ou não? Pela dedução lógica, qual objeto iremos agora explorar? Todo mundo entende o que é o CEP? Sim ou não? Então não façam nada, vamos fazer juntos. O único clique, então, em favor do não associado do CEP. O único clique do não associado do CEP. E agora é o seguinte, galerinha. Fica interessante da seguinte maneira. Quando eu digitar o CEP e teclar o Tab ou Enter, haverá o auto-preenchimento. Concorda comigo? Então o evento que vocês irão escolher é o evento ao perder o foco. Entenderam isso? Por quê? Quando perder o foco, que fará a ação. Concorda comigo? Teclei o Tab ou Enter, ele perdeu o foco no CEP, realiza as ações. Concorda comigo, gente? Só que depende da proposta. A proposta agora, a mais correta é essa. Você coloca Tab, ele também não dá? Tab ou Enter, ele funciona em ambos os procedimentos. Tá bom? Só se você clicar no outro, ele não vai. Sim. Também? Tudo. Ele perde o foco. Se você digitou e você com o mouse clicou, por exemplo, no complemento, ele perdeu o foco, ele vai fazer. Perdeu o foco, ele faz ação. Entenderam isso, gente? É claro que se eu criasse um botão de busca de CEP, aí não seria mais ao perder o foco, seria o evento clique do botão, correto, gente? Então todo mundo aqui, ó, não associado do CEP, vocês vão fazer assim, galerinha. Folha de propriedades, vocês vão escolher quem? Ao perder foco, não é isso, gente? É. Hã? Aí, professor, é isso? Aqui, ó. Procedimento do evento reticências. Olha lá. Vem para cá de novo, bem organizadinho. Então agora eu farei uma solução para ter esse auto-preenchimento. Lembrando que, vamos fazer uma análise. Irá preencher, respectivamente, nos campos, e ficará mais fácil para o usuário final já focar o cursor no complemento para ele digitar o número, o apartamento, o bloco, por aí vai. Não é isso, gente? Entenderam a proposta? Vou fazer a solução lógica agora, bem simples. Vamos juntos? Olhem lá. Deixa eu funcionar os clientes para ver se vai. Presta atenção. Vamos ver se vai rolar aqui, ó. Fala um CEP qualquer aí. 0,20. Vamos ver, ó. Eu digitei um CEP qualquer, só que o foco ainda está no objeto. Quando eu teclar o Enter, vamos ver se vai funcionar? Oh, funcionou. Você viu que o delay não tem? Não tem nenhum tipo de delay. Quando perde o foco, ele seleciona já a ação e já nos traz para a tela. Estão vendo lá, gente? É o seu CEP. Não, é o CEP do... Tá bom? Entenderam isso, gente? Sim ou não? Aí uma outra ação, vejam bem. Então aqui quando o CEP existe, normal, ó. Tal. Autocomplemento, como eu falei, de 647 mil registros, não há nenhum tipo de delay. É instantâneo. Digitei, perdeu o foco, ele já traz para a tela. Perceberam isso, pessoal? Entenderam a ação do SQL já? Outro detalhe. Eu fiz uma solução lógica também pensando que, se é um endereço novo, essa base de CEP eu já tenho há quase 5 anos. Então é assim, se é um endereço novo, eu tenho que alimentar a base, né? Eu tenho que alimentar a tabela de CEP, certo? Só que eu não fiz ainda um insert, né? Só estou fazendo select hoje devido ao nosso tempo. Então, por exemplo, assim, ó, uma outra ação que pode ocorrer. Se eu digitar um CEP qualquer aqui que não existe, por exemplo, digitei esse CEP, só faltava ter esse CEP, né? Olha lá, digitei,
O que ele tem que fazer? Qual que é a análise que ele tem que fazer se não existir o CEP? Ele notifica que o CEP não existe e foca o cursor no endereço para o complemento do cadastro. Concorda comigo? É o mais correto de se fazer. Olhem lá. Digitei CEP não localizado ou não inexistente, algo parecido. Quando eu clico em OK, ele vai focar no endereço para a continuidade, né, do CEP. Vejam lá. Sucesso, meu povo! Então agora sim, eu vou explicar as linhas e vocês podem fazer e eu termino a aula por aqui hoje. Perfeito, gente? O que eu tenho que ensinar depois toma um pouquinho de tempo. Então, o objetivo foi, na realidade, alcançado na aula de hoje. Certo, galera? Então vamos juntos, olhem lá. Programação agora. Entendam o que eu fiz aqui. Todo mundo prestando atenção, depois vocês digitam. Vamos lá. Olha o que eu fiz. Silêncio agora, deixa eu explicar. Então aqui que eu fiz, a variável SQL, selecione todos os campos da tabela CEP, onde o campo não é variável isso, é campo CEP. Esse campo tem na tabela. Perfeito, galera? Então, eu não sei quem perguntou, foi você, né, Diego? Isso aqui, na verdade, eu não preciso declarar lá como public. Isso aqui é o campo da tabela. Perfeito, gente? Olha lá, selecione todos os campos da tabela CEP, onde o campo CEP será igual ao que for digitado na caixa de texto. Certo? Validar a leitura é a função do módulo. Eu estou perguntando, ó, se não for final de arquivo, olha lá, end of file igual a false, quer dizer o quê? Se não for final de arquivo, se existir a informação na tela, no banco, aliás, na tabela. Se existir, o que eu faço? Eu estou falando que o objeto recebe o quê? O campo da tabela. Aqui é de maneira fiel que está na tabela CEP. Endereço, bairro recebe no seu respectivo, cidade, unidade federal. Eles vão perguntar, por que o e-comercial aspas aspas? Como eu não fiz nenhum tratamento de campos em branco, se ocorrer alguma lacuna em um dos campos, se eu não faço tipo de tratamento aqui, ó, ele dá um erro de sintaxe. Agora, se tiver alguma lacuna em um dos campos, eu faço e-comercial aspas aspas, independente do campo que está com a lacuna, ele traz os demais campos para a tela sem nenhum tipo de erro de sintaxe. Como assim, lacuna? Lacuna que eu falo assim, é um espaço em branco. É que eu fui chique na palavra, né? Uma lacuna em branco, por exemplo. Você tem lá endereço, mas porventura o bairro não veio. Está em branco. Então ele dá erro se tiver esse tipo de procedimento. Dessa maneira, não. Ele traz mesmo assim a informação. Não tem nenhuma lacuna lá, não tem nenhuma lacuna na tabela. Está perfeitinho lá. Mas se porventura vocês não fizeram um tratamento aí de campos em branco, esse tipo de procedimento é para poder erro mesmo. Aí tá? você poderia preencher o bairro, então. Sim, sim. Tudo bem, tá aqui, gente? Só pode explicar de novo a questão da RS? RS, End of File. Legal, vamos entender aqui de vez o que é isso, gente. A aula de hoje tem que esclarecer para todos aí, ó. O End of File, quando eu faço esse cara aqui, ó, End of File pode ser falso ou verdadeiro. Tudo bem? Se eu falo que ele é verdade, aqui ó, se eu ponho nesse caso aqui ó, vamos supor, ó. Então eu estou falando o quê? Se for final de arquivo, eu estou confirmando isso. O que é final de arquivo e não final de arquivo? Olha, vamos supor que eu tenho aqui ó, o CEP. Vai, eu só vou citar aqui só dois campos, tá bom? Eu tenho o CEP endereço, então aqui eu tenho 999-888-777, tudo bem? Endereço X, Y, Z. Então o que é o final de arquivo? Se for final de arquivo, vamos supor que eu digitei o CEP 666. Tudo bem? Quando a gente CEP, o ponteiro do banco, ele vai sempre trabalhar da primeira linha. O ponteiro do banco sempre é a primeira linha, certo? 666 é igual a 999? Aí não é igual, então ele vem para cá. É igual a 888? É igual a 777? Então quer dizer o que? Ele chegou no final do arquivo. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Agora, como eu faço aqui, ó, eu coloco falso. Então eu estou falando, se não for final de arquivo. Então, por exemplo, aqui, eu digitei aqui, vamos supor, 888. É igual a 999? É igual a 888? É, então ele já encontrou, ele não chegou no final do arquivo, ele encontrou. Clareou? Entendeu de vez? Então, o record set é a tabela, né? É a tabela. Se a tabela não chegou no final do arquivo, tudo bem? Clareou? Olha lá, se a tabela não é final de arquivo,
Então ele traz para a tela. Se não, notifica como CEP não localizado e foca o cursor para continuidade no cadastro. Tá bom? Eu entendi. A regra 7 seria a tabela. Tabela. DB ou database, é o banco de dados. Tá bom? Esse nome é fixo, certo? Fixo. Usa DB e RS para não esquecer. O database record set sempre será igual. Façam, por gentileza, Ctrl B para salvar. Fechem o formulário, abram novamente se for o caso, se tiver algum tipo de erro. E aí façam o teste. Perfeito, gente? Mas tem que funcionar, né? Se o meu funcionou, de vocês também tem que funcionar. Dica! Se vocês porventura deu erro de sintaxe, vamos trabalhar sempre assim que 90% dos problemas vão embora, não é erro lógico, certo? Vocês têm que limpar o buffer da máquina. Então vocês vão ter que fazer o quê? Deu erro lógico, arruma o erro, né? Para, na realidade, a ação, né? Pelo botãozinho lá de parar, não é isso? Arruma o que tem que arrumar, Ctrl B. Vai no formulário, fecha o formulário e abra esse formulário novamente. Tá? Para resetar o buffer da máquina. Perfeito, gente? Ficou claro isso a todos? Podem fazer o teste que é sucesso com 3 exclamações. Vai funcionar redondinho aí, meu povo. E um detalhe. O SQL que vocês estão aprendendo em Access, vou provar para vocês que esse SQL que vocês estão aprendendo em Access é universal. Ele funciona em qualquer banco de dados. Eu vou trazer uma base. Eu vou trazer a mesma base em MySQL, por exemplo. Vocês vão dar um select dentro do banco, vocês vão ver que vai funcionar do mesmo jeito. Certo, galera? Só que eu não faço programação, eu faço só o quê? Eu trato diretamente o código puro, né? Do banco. Tudo bem, galera?